Boa tarde. Na última aula eu pedi uma breve pesquisa sobre a diferença entre verbos e nomes. O objetivo era que vocês vissem que a maior diferença está na flexão, ou seja, nas mudanças que as palavras têm. No caso dos nomes, a mudança se dá por gênero, feminino e masculino, por exemplo, menino, menina, e por número, singular e plural, meninos, menino, singular. O substantivo e o adjetivo ainda tem grau, mas a mudança é flexão de grau, menininho, meninão, belo, belíssimo. Mas a principal diferença dos verbos é que eles mudam para indicar tempo, número, pessoa e modo. Como assim? Por exemplo, cantaremos, eu tenho canta, que é o radical, a essência, re, que é o tempo e modo, tempo, futuro do presente, modo indicativo. E o mos, cantaremos, o mos indica o número e a pessoa. Vamos ver isso numa gramática. Observe atentamente os períodos. O Brasil jogará contra a Argentina no domingo. Jogará indica futuro. A vitória seria fácil se não fossem as dificuldades. Indica um estado. Não há. Na próxima madrugada, nevará em Caxias do Sul. Indica um fato, um fenômeno. João fuma bastante, indica um fato habitual. Todos os termos em negrito, jogará, seria, nevará e fuma, são verbos. Em sentido estrito, verbo é, pois, uma palavra variável capaz de exprimir uma ação, um estado, um fenômeno da natureza ou um fato. Entretanto, essa definição viciosa, visto que os substantivos também apresentam características dos mesmos fenômenos. Basta comparar digerir, digestão, correr, corrida. Despedaçar, despedaçamento. Portanto, a diferença entre os nomes substantivos e os nomes verbais reside na quantidade de flexão. A pesquisa de vocês, mudança, que um e o outro apresenta. Por isso, consideramos a melhor definição para verbo a que foi proposta por professor José Otsika em seu Manual de Análise Léxica-Sintática. Verbo é o nome flexionado em modo, tempo, número e pessoa, isto é, palavra variável que apresenta o maior número de flexões na língua portuguesa. Os elementos estruturais do verbo são os seguintes elementos mórficos formadores do verbo: radical, que é a essência da palavra, vogal temática, como termina o radical, por exemplo, cantar, cantar, termina na conjunção ar. A vogal temática é a. Beber, segunda conjugação, e. Vogal temática, e. Partir, terceira conjugação, vogal temática, i. Tema e desinência, modo temporal e número pessoal. Foi essa pesquisa que vocês, só lembrando de novo, né? Já fizeram. Nem todas as formas verbais, contudo, apresentam todos esses elementos. Daí ser importante distinguir minimamente o radical da terminação verbal. Analisamos as formas verbais: cantássemos, venderemos e partiremos. Radical, cante. Cantar, tirou o ar,
radical fica cante. Canta é o tema, radical mais a vogal A. A desinência é modo temporal, se, cantar se. E a desinência é número pessoal, mos, cantar semos, que indica a primeira pessoa do plural. Venderemos, vender, vende mais e. Vender, tira o e, radical vende. Mas o e do vende é o tema. A desinência re indica o tempo. Por exemplo, venderemos, passaremos, subiremos. Então, esse re indica a desinência temporal de tempo futuro. Toda vez que eu tiver um verbo no futuro, na primeira pessoa, encontrarei o re. Cantaremos, partiremos, subiremos. E partiramos. Partiramos. Então, aí tem a explicação do que é o radical, do que é a vogal temática de cada verbo, o que é o tema, o que são as desinências. E aí chegamos às flexões de número e pessoa, de modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Leiam com atenção esses textos e mais tarde conversaremos na próxima aula.